Olá pessoal, boa tarde. Resolvi gravar alguns vídeos para vocês para a gente poder entender melhor esse último assunto da nossa disciplina, que foi a tabela periódica, juntamente com as suas propriedades. Então, antes da gente começar a falar da tabela periódica, nós temos que procurar entender que os assuntos que foram discutidos antes da tabela periódica, eles são pertinentes com esse nosso entendimento e são importantes porque agora faz sentido no momento em que nós precisamos fazer uma organização da tabela, tá? Então a organização da tabela periódica, ela vai obedecer a lógica já descrita e discutida anteriormente. Então vamos lá, uma coisa que é muito importante para nós é ter o conhecimento do diagrama de Linus-Pauling. Vamos entender o diagrama de Linus-Pauling e para a gente poder aplicar isso, né, quando formos discutir as propriedades da tabela periódica. Então, de onde saiu esse diagrama de Linus-Pauling? Então, primeiramente, a gente vai ter que voltar lá na aula que nós tivemos sobre as teorias atômicas, né, que nós discutimos como foi desenvolvido a teoria atômica, né, ao passar do tempo, tá, e as pessoas, pesquisadores, cientistas que estavam envolvidos com isso, né? Então a gente já sabe lá desde do princípio que um núcleo, né, um átomo, ele vai conter um núcleo com prótons e nêutrons. Isso foi proposto lá por Rutherford, né? A gente lembra bem disso. Depois, que o átomo ele é dividido em níveis de energias ou camadas eletrônicas. Isso foi proposto lá por Bohr. Então a gente usa muito isso hoje. E que existem subníveis de energia, ou seja, sub-regiões dos níveis de energia que foi proposto por Sommerfeld. Esse cara que propôs essa ideia e essa ideia é aplicada. Então vamos lá. De acordo com o modelo de Bohr, olha aqui o modelo atômico de Bohr, um átomo pode ter até 7 camadas eletrônicas ou níveis de energia. E ele chamou esses níveis de energia de K, L, M, N, O, P e Q. Então, um átomo pode ter até o nível de energia Q, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então tá aqui, ó. Então vamos imaginar. Então eu tenho a camada 1, a K, que é o subnível 1, L, subnível 2, M, 3, 4, N, 4, O, 4, P, 3, Q, 2. Aí a gente vai colocar os subníveis aqui em cada camada, ó. Então, ó, em cada nível de energia de Bohr, proposto por Bohr, eu vou ter um subnível, que foi o que propôs, né, o Sommerfeld, né? Então, ó, o nível K de energia, ele vai ter um subnível, que é o subnível S, tá? E no subnível S, a gente vai ver que ele comporta 2 elétrons, ok? O nível L, ele tem 2 subníveis, que é o S e P. S comporta até 2 elétrons, P comporta até 6 elétrons. Portanto, ó, o nível K vai ter no máximo 2. O nível L, 6. O nível M vai ter S, P e D. Então S cabe até 2, P até 6, D até 10. Então o nível M ele vai poder ter até 18 elétrons. E o N vai ter 4 subníveis, ó, S, P, D e F. S comporta 2, P comporta 6, D comporta 10, F comporta 14. Tá? Comporta 14. Então, se eu for somar, né, fazer o somatório aqui, ó, o nível N vai ter até 32 elétrons. E o nível O também vai ter até 32 elétrons. O nível P já volta a ter 18 elétrons. E o nível Q vai ter no máximo 8 elétrons. Tá? Bom, vamos passar para frente? Olha só. O que aconteceu?
Depois de todas essas informações, né, depois de todas essas descobertas, o químico e cientista norte-americano Linus Pauling, né, resolveu criar uma ferramenta que pudesse facilitar a distribuição dos elétrons de todos os elementos. Tá? E assim pôde ficar mais fácil para nós organizarmos a tabela periódica. Como é que foi feita essa distribuição aqui de Linus Pauling? Ó? Ele vai fazer essa distribuição através das camadas lá proposta por Bohr, tá? E aí ele começa, ele coloca a camada, depois ele coloca os subníveis. Ó. Então aqui eu tenho nível, subnível, então 1S, 2S, aí 2P, 3S. O que é mais importante aqui? É que ele faz esse traçado, ó, na forma diagonal. Acompanha aqui a flechinha, tá vendo? Ó? Esse traçado ele é feito na forma diagonal, né? Obedecendo o nível de energia. Ó. Então o que acontece aqui? Ó? Cada, é, 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 cada subnível ele vai ter um grau a mais de energia do que o subnível anterior. Tá? Então, olha só, 2S sempre vai ter mais energia do que 1S. 3S sempre vai ter mais energia do que 2P. 4S vai ter sempre mais energia do que 3P. Tá? Então, ó, esses tracejos aqui proposto por Linus Pauling indica, né, um percurso diagonal que vai chegar até em 7P, e à medida que eu venho caminhando nesse percurso, eu vou aumentando a minha energia. Tá? Os subníveis vão ficando mais energéticos. Olha o exemplo que nós temos aqui para vocês. Ó. 4P tem mais energia do que 3D. Olha aqui o 4P, olha o 3D está antes. Tá? Então essa é uma ordem de energia. Foi isso que, né, ficou estabelecido por Linus Pauling, e isso nos ajuda bastante aí na compreensão da tabela periódica. Ok? Vamos lá, vamos passar aqui para frente. Olha só, vamos fazer uma atividade, ó. Então, se eu tenho um elemento na tabela periódica com um número atômico 20, eu vou fazer a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Ó. Eu peguei e coloquei aqui todo o diagrama de Linus Pauling, considerando que eu esteja trabalhando com o elemento de maior número atômico, mas a gente não está trabalhando com o elemento de maior número atômico, né? A gente está trabalhando com o elemento de número atômico 20. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui para vocês. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Tá vendo que a flechinha vai descendo? Ó? 3P6, 4S2. Por que parou aqui em 4S2? Porque o número atômico é 20. Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica e parar aqui em 20. Ok? O que significa ter parado aqui em 4S2? Isso a gente vai ver no próximo vídeo. Tá certo? Vamos fazer o Z56. Então o número atômico do elemento é 56. A gente começa 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e assim vai descendo até chegar no 4F3. O que significa terminar em 4F3? A gente vai falar um pouquinho disso aí daqui a pouquinho, tá? Mas isso daqui vai indicar a posição que esse elemento está na tabela periódica, tá? E consequentemente isso vai indicar algumas propriedades desse elemento. A mesma coisa aqui, ó. Isso vai indicar qual é a posição que esse elemento vai estar lá na tabela periódica. Ok? E quando eu for comparar esse elemento com outros elementos que estão próximos dele na tabela, ou estão na mesma família, a gente vai ver que esse elemento e o seu vizinho ali próximo da tabela, eles têm as mesmas propriedades, né? Tem muitas semelhanças em questão de propriedades e algumas características. A gente vai entender isso aí daqui a pouquinho. Então, olha só, ó, o que o diagrama de Bohr ele nos dá? Olha o que ele nos auxilia. Ó. Ele vai nos auxiliar a distribuir todos os elétrons de um átomo. Então eu consigo, através do diagrama de Bohr, o diagrama de Linus Pauling, distribuir todos os elétrons de um átomo de qualquer da tabela periódica. Tá? Isso vai nos ajudar a prever o número de níveis de um átomo a partir do seu número atômico. Dá para a gente saber, basta fazer a distribuição. Então prever a classificação de qualquer átomo a partir do seu número atômico. Então se eu tenho o número atômico 20, eu consigo fazer a classificação dele, eu consigo localizar esse átomo na tabela e consequentemente eu consigo estabelecer todas as características importantes que esse átomo tem. Que é o que a gente precisa fazer, precisa aprender isso daí. Tá? Isso é importante. Por que eu estou falando de diagrama de Linus Pauling? Porque ele vai nos dá a possibilidade de entender muita coisa a respeito da tabela periódica.
Muita coisa. Por isso que é importante, eu bato nessa tecla com vocês. E vai também estabelecer o número de ligações que um átomo deve realizar para poder atingir sua estabilidade. Isso é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas isso é importante. A posição que o elemento está lá na tabela periódica vai nos indicar o quão reativo ele é. Se ele tem muita capacidade de perder elétrons, se ele tem capacidade de receber elétrons. Isso é importante lá em ligações químicas. Ok? Então é muito importante que vocês aprendam. Agora vocês já sabem o que é o diagrama de Linus-Pauling, de onde surgiu, para que serve, onde é que eu vou utilizar e a importância que tem isso para nós. Então, moçada, vamos lá, sem essa de não estou entendendo, sem essa de não dar certo, o material tá aí para vocês e a gente vai trabalhar em cima disso aí, tá? Vamos embora, levanta a cabeça e vamos mandar brasa.